conduta, desconcentração podem ser sinais de dislexia, problema que se revela já na infância, principalmente na escola. Por falta de um diagnóstico do transtorno, muitas pessoas só descobrem o nome do problema na fase adulta. Luiz Vieira é instrutor de informática há 16 anos. Ele ainda concilia a rotina de trabalho com a graduação no curso de Direito. Conquistas que precisam de um esforço redobrado. Na infância, começou a sentir dificuldades de aprendizagem. Eu era muito inquieto, eu não parava quieto. E a partir dos 7 anos eu percebi isso na escola, falta de concentração, minhas professoras sempre chamando atenção, com frequência. Já adulto, foi que o instrutor descobriu que tem dislexia, dificuldade na linguagem escrita e falada quando há trocas ou omissões de letras. Para ele, compreender o diagnóstico foi o primeiro passo para conviver com o problema. Antes eu pensava que eu era preguiçoso, que eu era relaxado, mas hoje, quando você tem consciência, você já tem uma força maior para lutar contra isso. Segundo esta psicóloga, a dislexia é um distúrbio de aprendizagem que não tem cura. Os sintomas começam a ser identificados nos primeiros anos da vida escolar. Quando chega no segundo meio social, que é a escola, então a escola vai mensurar de uma forma assim, um pouco mais observada, porque a criança está lidando com a parte cognitiva. Esse vai ser o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então apresenta dificuldade na atenção, na concentração, dificuldade na escrita. O apoio da família e o acompanhamento por uma equipe multidisciplinar, segundo ela, são fundamentais para a pessoa com dislexia. Quando os graus das dificuldades são graus maiores, né, com a dislexia, com a disgrafia, uma dislalia, que são dificuldades de fala, linguagem, escrita, e também os distúrbios de aprendizagem, então essa equipe é necessária. Um psicólogo, um neurologista, um psicopedagogo, e os distúrbios eles são tratados com medicamentos também, então nós precisamos de uma assistência com o nosso paciente, com um psiquiatra. E não tem como trabalhar as dificuldades de aprendizagem sozinho. Sobre o diagnóstico e o tratamento do problema, a gente conversa com o doutor em neuropsicologia da dislexia, Rafael Silva Pereira, que é português e está aqui para conversar com a gente. Boa tarde. Olá, boa tarde. Como a gente pode amenizar esses sintomas da dislexia percebidos logo na fase escolar? Isso é possível? É possível. Bom dia, boa tarde mais uma vez e obrigado pelo convite, antes de mais. É possível detectar alguns sinais na fase inicial. Você não pode fazer o diagnóstico logo na fase infantil, entendeu? Porque nós ainda não demos para a criança a possibilidade de ela adquirir aquilo que tem que fazer ao nível da leitura e da escrita. Portanto, fazer um diagnóstico precoce, antecipado, é errado. O que nós podemos ter é alguns sinais, alguma desconcentração da criança, alguma dificuldade em termos de lateralidade, perceber a direita, a esquerda, alguma dificuldade em perceber alguns sons, não é? Mas isso numa fase muito inicial, não significa que ela venha a revelar-se disléxica só porque apresenta essas características. Certo. A família pode participar nesse processo de descoberta da dislexia com a criança de 2, 3, 4 anos? Isso é possível também? Ela pode e deve, não é? Ela deve estar atenta, em parceria com o professor, não é? Que devem estar atentos aos sinais que vão aparecendo, para perceber se eles se mantêm, se vão perdurar no tempo, ou se é algo que é passageiro. Se for passageiro, não estamos a falar de dislexia definitivamente. Se for algo que perdure, é importante que os pais, não é? O pai, a mãe e o professor estejam atentos para poder encaminhar para uma avaliação. Esse aluno, por exemplo, ele pode chegar à universidade com esse problema. Isso também pode gerar algumas perdas do entendimento, do aprendizado em todo esse processo? Claro que sim. Quando o aluno é disléxico e sabe que é disléxico, ele arranja maneira de gerir toda essa informação, não é? Arranja forma de fugir ao problema. Então vai seguir sempre caminhos que não interfiram com a aprendizagem. Então vai seguir áreas que não tenham diretamente a ver com a questão da leitura e da escrita, não é? Mas pode perfeitamente chegar à universidade. Eu tenho alunos da universidade, adultos que também são disléxicos e que conseguem de facto chegar à universidade. E muitas vezes é difícil o professor perceber, porque é o tipo de aluno que prefere fazer o trabalho em equipe e não sozinho, porque fica difícil, né, perceber isso. O trabalho em equipe, outros alunos o ajudam. Às vezes é difícil, porque tem dois tipos de alunos com dislexia.
dislexia. Há aquele aluno com dislexia que prefere fazer o trabalho em grupo para ser ajudado, porque percebe que essa é uma forma que vai contribuir para ultrapassar aquele problema específico que ele está a ter na leitura ou na escrita. Mas há outros alunos que preferem isolar-se. Porquê? Porque se estiverem inseridos num grupo ou numa turma em que quando ele lê, os outros brincam com ele, não é? Começam a zoar, não sei se esse é o termo que vocês utilizam aqui, torna-se difícil. E ele, às vezes, portanto, prefere isolar-se e fazer o seu trabalho e, às vezes, não mostrar esse trabalho feito e ser penalizado até pela própria escola e também pela própria sociedade, não é? Que o vai penalizar, do que se integrar num grupo também. Muito bem, professor, muito obrigada por ter vindo aqui para falar sobre esse assunto tão importante. Uma Eu boa agradeço. tarde. Obrigado, boa tarde.